Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, mais uma edição do programa Calourada. O programa Calourada é uma criação, produção e apresentação nossa, da equipe da Rádio Fiscar, e que tem como objetivo dialogar temas que são do interesse da comunidade acadêmica e, notadamente, dos estudantes da graduação. E nós recebemos hoje aqui, com muita satisfação, o graduando de Educação Especial, Celso Silva Lima. Isso. Tudo bem, Celso? Tudo bom, Ronaldo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer isso daí. Estou aqui não só como ouvinte, mas como também amigo e uma pessoa simpatizante, né, da sua pessoa. Obrigado, muito obrigado. O Celso vai discutir uma coisa conosco. Já há alguns anos, com o aumento das vagas e da possibilidade de inserção na graduação, não é? Nas instituições públicas, federais, estaduais, etc., houve um aumento do número de estudantes, e não somente os estudantes naquilo que seria a idade, vamos dizer, mais adequada para os estudos, não é? Muita gente que num dado momento teve que parar os seus estudos por questões de trabalho, cuidado com a família, etc., viram aí, com a ampliação das vagas, a possibilidade de retornar os seus estudos, e com isso nós temos tanto estudantes que concluíram agora o ensino médio e entram nos cursos de graduação, como nós temos também estudantes que, além do curso de graduação, têm que cuidar de uma vida familiar, têm filhos para criar, têm uma atividade profissional que desenvolvem e ainda assim conseguem realizar o seu sonho de estudar. E o Celso é um exemplo, é alguém que eu conheço, amigo, que eu conheço particularmente, sei que ele tem uma família linda e o Celso é um profissional. E junto com o trabalho dele, o Celso está também fazendo um curso de graduação em Educação Especial, e o regime do curso é integral. Então, a nossa pergunta inicial é: Celso, como é que você cuida de tudo isso e consegue dar conta dos teus estudos? Vamos lá. Ronaldo, a princípio, algumas coisas você tem que deixar de lado, né? Claro. Você tem que fazer certas opções, algumas coisas você tem que abrir mão, né? Tem que ser uma coisa bem conversada com a família, claro, com a esposa, né? Porque exige um certo sacrifício. Sim. Tem coisas que você fazia que não dá para fazer mais, né? Claro. Ou você tem que optar, ou você estuda ou você se dedica exclusivamente ao trabalho. Fazer as duas coisas é muito pesado, claro, né? Ainda mais nessa carga que a gente tem aqui na Federal, né? Exige bastante, sim, sim, muita leitura, muita dedicação, período integral, como você falou. Então eu tive que abrir mão de certas coisas. Trabalho como eu trabalhava antes, né? Serralheria, serviço pesado, isso daí não tem mais como fazer, claro, né? Tem algumas coisas se você vai fazendo esporadicamente para não abrir mão de tudo, porque você tem uma família para cuidar, você tem que prover, né, seu lar, tem uma filha pequena, então é um pouco complicado, então exige muito, é muito sacrificante, são noites perdidas, né? Seu horário de sono já está reduzido sensivelmente? Sensivelmente, né? Bastante. Já era antes, né? Agora, então, não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar. Claro. Dormir é luxo. Né? E, assim, é uma situação difícil para mim, claro, né? Mas nada eu acho que é barreira para você fazer aquilo que você se determina a fazer, né? Então eu sempre quis fazer isso daí, não consegui antes por ocasião de muitos problemas, né? A gente às vezes não tem condição de fazer, você tem que optar uma coisa ou outra. A idade, às vezes até a idade, a gente vai chegando numa certa idade que a gente acaba perdendo um pouco a perspectiva, perdendo um pouco a esperança, né? De chegar lá, será que dá? Será que eu vou fazer? Já tinha tentado fazer outra faculdade,
à distância, não era o que eu queria. Não era o que você queria. Né? Apesar de eu ter ficado 4 anos lá, não era realmente aquilo que eu queria. Então, assim, chega uma certa hora que você fala, ou você faz, ou você faz, porque se passar, claro, você não faz mais. Claro. Né? Então, foi muito bem conversado isso daí. Falaram, não, a hora é agora. Né? Eu não tenho mais assim, aquela condição de jovem de ficar protelando alguma coisa que te promova um crescimento, né? Claro. Uma abertura de sabedoria, de conhecimento das coisas, né, sociais, do mundo, uma visão diferente. E isso daqui tem proporcionado bastante isso daí. Então, por proporcionar essa visão bem ampla, por te abrir bastante, né, a cabeça e você enxergar muita coisa diferente. Isso daqui é um laboratório dentro da Federal aqui. Esse laboratório é tremendo, entendeu? Para você ter essa oportunidade de crescimento pessoal. Claro, então eu tive que mudar muitos conceitos meus aqui. Perfeito, perfeito. Foi uma coisa assim que ainda estou no processo de mudança, muita coisa já mudou na minha vida, é outra situação. Então isso ajuda a que você suporte também, né? Toda essa carga, essa pressão de, pô, você já está velho, você não consegue mais, o que você está fazendo aí? Né? Sua família, você tem família para cuidar, você tem sua filha, tem sua esposa, tem casa, tem que trabalhar, sabe aquela pressão? Esse tipo de conhecimento te fortalece, né? Esse tipo de esclarecimento, essa abertura que você tem, né? Essa é um tesouro muito grande, claro. Né? Essa questão do conhecimento. Então isso daí acaba te equilibrando, te dando força para que você continue avançando, continue realmente naquele propósito, apesar de todas as dificuldades. Claro. Né? Cara, muito bom o que tu está falando, porque muita gente que acompanha o programa Calorada são também estudantes já de uma faixa etária mais avançada, que tem família, tem trabalho, e também estão lutando com o tempo, com a organização, enfim, estabelecendo uma hierarquia de uso do tempo, vamos dizer, para poder dar conta de realizar um sonho. E eu te pergunto uma coisa, eu já tive a oportunidade de entrevistar um outro amigo, o Bill, e o Bill havia concluído a graduação quando nós dialogamos aqui. E ele contou um pouco do processo dele. E no teu caso, tu iniciou esse ano a tua graduação. Então, antes de a gente falar o que no teu curso te anime e te estimula a estudar, eu vou te perguntar uma coisa. Como é o convívio? Tu mencionou a questão da idade. Como é o convívio com geração? O pessoal que está estudando contigo, eventualmente tem alguém da idade do teu filho, uma coisa. Como é a vivência com eles na condição de colegas que têm que estudar junto, fazer seminários juntos, discutir juntos, enfim. Como é a vivência, como é esse processo para você? Então, eu imagino, né? Eu falo por mim, pelo que eu sinto. Claro. Não sei a visão deles. Pode ser que eles tenham uma visão diferente da minha. Mas é uma coisa tranquila, né? Eu não sei se porque é uma questão assim de eu não ter aquela imponência da idade adulta, né? Aquela imposição, aquele posicionamento, às vezes que a gente vê na maioria das pessoas séria, né? Adulta. Então eu sou um cara bem aberto, tranquilo, converso bastante, brinco. Então eles me têm assim como uma pessoa camarada dali do grupo deles mesmo. Então não tem nenhum problema quanto a isso daí, né? É lógico que as nossas preocupações são diferentes. É lógico que eu não vou fazer a mesma coisa que eles fazem, né? Eles vão, às vezes, sair para uma baladinha, um outro negócio diferente. Isso daí não é uma coisa que... Você vai levar tua menina no parquinho. Eu vou levar minha menina no parquinho, exatamente. Né? Vou sair com a minha esposa, comer um lanche, né? É outra realidade. Claro. Né?
Isso daí não que não estou condenando nenhum deles daí. Isso daí então, é próprio da idade, claro, mesmo. Óbvio, é eles que, né? Então, se até eu talvez estivesse naquela idade ali, estaria em outra situação, faria diferente, né? Mas para mim já não é o que condiz com a minha realidade, né? Claro. Mas assim, em questão de estudo ali, de convivência do grupo, né? Da disciplina e tal, da turma, né? É totalmente tranquilo, né? Que bacana. É legal a gente falar, principalmente para quem está nos escutando e pensando agora prestar o Enem, e aí, presto ou não presto? Como é que vai ser minha convivência já porque sou mais velho com os outros? Então, fica aqui uma excelente dica do Celso, que não há nenhuma barreira entre as gerações. A convivência é perfeitamente tranquila. Tem mais um lá ainda também na minha turma que é da mesma idade que eu, mais uma moça lá. Um deles eu posso até citar o nome, que é o Mário, né? Que não interessa se ele vai ficar bravo, mas eu vou citar o nome dele. Viu, Marão? Um abração aí pra você. O Mário. E o outro é a mesma idade, né? Então a gente se identifica bastante, porque a gente, assim, meio que destaca, né? Do restante da turma. Então a gente se identifica bastante ali e um ajuda o outro. Isso é importante. Talvez se estivesse sozinho, eu não sei como é que seria, né? Mas ali foi uma coisa que encaixou perfeitamente. Tem uma outra pessoa também lá com mais idade. Claro. Então, assim, o convívio ali é bem pacífico. Muito interessante isso. Celso, e eu te pergunto uma coisa, assim, que eu acho que é bastante interessante para o pessoal que acompanha, sobretudo para quem está numa faixa etária mais avançada. Uma das características das faixas etárias é que a maturidade te traz um pouco mais de tranquilidade, de segurança com algumas coisas. E, de repente, quando você está colocado numa condição de estudante, de estudo, não é? Muito daquilo que a gente pensa ou que nós tínhamos um tipo de ideia ao longo da vida, de repente você começa a rever coisas que pareciam numa determinada perspectiva, hoje você passa a olhá-las de outra forma. Eu tenho isso como uma coisa muito interessante, inclusive porque eu também sou estudante até hoje, tá? Mas eu acho, para mim isso é uma coisa que me torna mais vivo. Sabe, aprender, discutir coisas, observar as mesmas coisas pelo olhar do outro, é algo muito significativo. Nesse sentido, eu te pergunto assim, como é essa experiência para ti com a educação especial, que é uma área tão rica, tão humanizada, não é somente ciências humanas no sentido de ciências humanas, ela é humanizada no sentido de olhar para o outro, de reconhecer o outro com o valor, com o seu valor, com a sua importância, enfim. Como são os estudos em educação especial para você? Então, Ronaldo, como você acabou de citar aí, eu já tinha até dado uma pincelada antes, eu tive que rever muitos meus conceitos, né? E foi uma coisa notória, assim, bem nítida a mudança que eu vi. Porque a gente começa a enxergar, esse curso que a gente faz, a gente começa a enxergar as coisas do lado bem humano, como você falou, né? Então tem muitas coisas que hoje eu tenho contato, que hoje eu tenho o conhecimento, que me traz o conhecimento, né? Esses estudos, que antes eu não vivenciava e até, de certa forma, né? É até meio que vergonhoso falar isso, mas não me apercebia, simplesmente não tinha muito esclarecimento daquilo ali. Então, esse esclarecimento é uma coisa tão rica que eu acabei me apaixonando pelo curso. Acabei tomando isso daqui assim como uma coisa assim tão linda, né? Tão bonita, que me fez muito bem, né? Acho que não vai fazer nem tanta diferença assim só para os alunos depois, ou só no exercício da profissão, mas isso daí faz muito bem para mim, né? Como fazendo como ser humano, né? Tá fazendo, e eu acredito ainda que com mais esclarecimento, com mais estudo, com mais entendimento, com mais aprofundamento, né? Nesse ensino, vai fazer muito mais. Lógico. O crescimento assim não dá para explicar, Ronaldo. É uma coisa que falta palavras para explicar, mas me faz
me faz sentir muito bem como ser humano, né? Que bonito, Tchê. Porque são pessoas que, para mim, antigamente o conhecimento era muito superficial e na maioria das vezes, com muita vergonha eu falo isso daí, que hoje meu conceito é outro, né? Mas com vergonha até eu falo isso daí, eram pessoas invisíveis, não tinham lugar, espaço, né? Naquele mundo, naquela redoma que às vezes a gente constrói em volta de nós, né? E essa conscientização é uma coisa muito importante, porque eu vou replicar isso daí. Assim como eu despertei, assim como eu acordei, assim como eu realmente vi a necessidade de tudo isso daí, eu também espero despertar muitas pessoas, ser um replicador, né? Dessa ideia e agir de uma forma bem profissional para que isso daí mude, esse conceito mude, né? Na sociedade. Que as pessoas do público-alvo da educação especial, elas precisam ter essa... Receber um olhar mais humanizado. Isso, esse olhar diferenciado da sociedade, não é só quem cuida, mas a sociedade faz parte também do social. A sociedade precisa também entender aquela situação, entender aquelas dificuldades, entendeu? Aquelas deficiências e olhar diferente. Ali é só não são pessoas excluídas, eles são pessoas que têm uma diferença, características próprias, assim como eu tenho uma diferença sua, né? Você tem cabelo na parte de cima, eu não tenho. Isso. Assim como nós somos diferentes, essas são as nossas diferenças. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ver várias, vai poder citar várias diferenças. Se é grandão, eu sou baixinho, né? Se é bonito, eu sou feio. Agora gostei. É só para elogiar, né? É só para fazer o social. Então a gente vê essas diferenças, né? E aí é só uma diferença, não existe ali uma barreira, não existe ali... infelizmente a gente ainda tem esse negócio, precisa desconstruir, né, essas barreiras. Tu usou uma expressão muito rica e muito significativa que é a invisibilidade, não é? Às vezes não é nenhuma má intenção da parte da gente, é que realmente aquilo não entrou no âmbito das nossas preocupações, justamente pela redoma que muitas convivências, etc., acabam formando. Mas, Celso, esse programa a gente chama de entrevista, mas é na verdade um diálogo entre amigos, um diálogo entre pessoas que têm um interesse comum e que buscam comunicar coisas que são boas, que são importantes para todas e todos. Mas, infelizmente, a gente também fica limitado pelo fator tempo, então eu preciso ir encaminhando esse nosso diálogo para o final. Eu vou pensar uma coisa na prática, porque na minha cabeça está assim, tem um sujeito da nossa faixa etária que se inscreveu no Enem, mas está na dúvida se presta ou não, porque ele não sabia como é que seria a convivência dele com um público da idade dos seus filhos, etc. Bom, o Celso já nos respondeu que é uma ótima convivência para ele, extremamente significativa. Agora, nos aspectos práticos, proveitosa, enriquecedora, muito bom. Num aspecto prático, Celso, como é que você coordena o teu horário de estudos? Porque tu disse muito bem, aqui na UFSCar a gente tem uma carga de leitura na graduação, na pós, bastante intensa. E são leituras que a nossa formação dependem delas, então são inevitáveis, não tem como passar por cima disso. Como é que tu tem organizado o teu tempo, as tuas leituras? Você trabalha com fichamento das tuas leituras? Você escreve nos livros? Enfim, como é que tu gerencia o teu estudar, o teu trabalhar como profissional e o cuidar da vida da tua companheira, da tua filhinha, do teu filho? Como é isso? Como é que você faz? Pensando que o cara que está te escutando, ele vai prestar o Enem porque você o estimulou a fazer isso. Aí o ano que vem ele vai ter uma pancada de texto para ler e ainda assim ele precisa trabalhar e cuidar da família. Não, mas totalmente essa pergunta sua é bem... como é que fala? Própria, bem própria, porque eu também não sabia como é que eu ia fazer isso daí, né? E também não tinha ali o conhecimento de todo o conteúdo, de como que eu ia trabalhar com esses conteúdos, se eu ia me adaptar ou não. E graças a Deus,
eu acho que a gente tem um corpo aqui de docentes muito preparado, né? Uhum. Então a gente tem bastante ajuda, tem bastante auxílio, tem as pedagogas dos cursos, né? Que elas estão sempre ali à disposição para te ajudar se você tiver alguma dificuldade. Os professores também são bem abertos, né? Uhum. A te orientar, a te dar algum auxílio nessa parte aí. E logo no começo do curso a gente teve uma professora lá, a Viviane, que ela nos esclareceu bem quanto ao fichamento, a importância do fichamento. Perfeito. Você citou o fichamento, a importância do fichamento, porque às vezes a gente lê um livro, um texto, um artigo, alguma coisa do gênero ali, e aquilo ali, se você for rever aquele negócio ali, você vai ter que voltar a reler tudo de novo. Né? Isso não vai não é muito produtivo. Não é muito produtivo. Claro, então o fichamento te ajuda bastante nesse tempo. Então eu acabei me adaptando a essa forma, né? Perfeito, de estudo do fichamento, porque ali você só vê aquele fichamento ali e já relembra daquele assunto que você já leu. Então você pega pontos ali, né, anotados, muito bom. E já lembra. Então isso facilita muito, faz uma remissão do tempo ali. Claro. Legal, né? Bacana. E aí tem que dar atenção para a filha, tem que dar atenção para a esposa. A gente faz isso daí à medida do possível, que se bem que filha é aquele tal negócio, você tá perto, não tem essa depois, né? É já. É agora. Muito então bom. Eu preciso sair, às vezes eu venho para a biblioteca, às vezes eu procuro lugar separado, porque tá com a filha, tá com a esposa ali, você não dá atenção, você não consegue fazer as duas coisas, então é melhor você não fazer isso e dar atenção para a família. Perfeito, né? muito bom. Prioritariamente dentro de casa, atenção para a família. E aí quando eu quero estudar, que eu vejo que o negócio está me apertado mesmo, eu tenho que me isolar, ir para algum lugar diferente para fazer, porque senão não dá certo. É isso aí. Fica essa dica do Celso, então. Faça seu fichamento para estudar, não segure seu sonho de ir para a universidade, presta o Enem com esperança e boa vontade e nós te esperamos aqui. E os que já estão aqui, tá aí uma dica de como ir gerenciando o tempo. Bueno, mas se tu chegou em casa atrasado e não conseguiu assistir o programa desde o início, não precisa ficar deprimido, não. Você digita no computador www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e lá tu encontra não só esse programa desse meu bate-papo com meu amigo Celso, quanto toda a programação da rádio UFSCar está disponibilizada ali. Aproveito e sugiro mais uma vez que baixe o app da Rádio UFSCar no teu celular, porque pelo app tu pode concorrer a entradas de cinema, par de entradas para o cinema, para o Cine São Carlos, ingressos para show de rock, peça de teatro, shows de dança, enfim, uma série de atividades culturais que a Rádio UFSCar proporciona ao seu público ouvinte. Eu encerro, então, a mais esta edição do Calorada. É realmente um prazer o acompanhamento de todas e de todos. Um grande abraço e até a próxima edição. 95,3 FM.